partir de agora, você estará conectado e contatado com o programa A Nave Galáctica, com ufologia e espiritualidade. Apresentação Karen Rodrigues, aqui pela sua MKK Web Rádio. Bom gosto e inteligência num só lugar. MKK Web Rádio. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues e hoje eu tô com um convidado muito especial, mas antes eu quero mandar um beijo para Liliane Felim, minha amiga que tá sumidinha. Vai puxar sua orelha, viu, Lili? Eu trouxe meu amigo que tem um nome muito diferente, o Zarvos Viviani. Ele é astrofísico, minerólogo tectônico, formado pela USP, é artista plástico, autodidata. Gente, pelo incrível que pareça, ele fez a boneca, a Ebinha, do Teleton. Olha que sensacional. E qual? E a Nina também. E a Nina também. E aí ele trouxe o primeiro calendário maia, que veio através de fax, mandado pelo próprio José Arguelles. E aí, meu amigo, seja bem-vindo. Faz tempo que a gente tinha combinado de você vir para a rádio, você só me enrolando. Prazer a todos, Karen, a todos os ouvintes, tudo de bom a todos. Eu vou iniciar com uma breve oração, pedindo a todos que coloquem um copo para a gente fluidificar as energias em casa. Eu sou espírita kardecista há 13 anos, meus queridos. Eu trouxe o primeiro calendário maia em 1984, 85, alguma coisa assim, Karen, com uma amiga minha que chama Evelip Zepiorca, que é uma artista plástica muito legal. Na verdade, ela que trouxe através do fax, ela me mostrou, e só que ela não continuou o trabalho e eu fiquei louco com aquilo, continuei. Mas eu era um espiritualista naquela época. E em 2002, 2003, que eu me tornei espírita kardecista, foi importante porque eu sou médium, eu tenho muita mediunidade, e a mediunidade se organizou com o passar do tempo, eu frequento a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que acabou de completar 80 anos. É a minha casa do coração, que eu amo e que ajuda 10 mil pessoas por dia, 10 milhões de pessoas por ano. Mas eu me surpreendi, porque quando eu me tornei espírita, tudo que os maias falam, por exemplo, Runábico, o doador único do centro da galáxia, que doa a energia para a nossa galáxia, para os sistemas solares, né? Todos os sistemas solares têm um governador e todos os planetas têm um governador. No caso do nosso sistema solar, o governador é o nosso querido Jesus Cristo, o nosso mestre ascensionado, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tudo ama. E ele trabalha junto com o orbe planetário superior, com espíritos da classe dos espíritos perfeitos. Mas o que a gente não sabe é que de tempos em tempos, esses seres iluminados pedem para que espíritos intergalácticos venham ajudar nas transições, nas mudanças desses planetas e desses sistemas solares. É por isso que os maias vieram. Aliás, os maias já vieram aqui várias vezes antes. E construíram outras pirâmides com o nome de egípcios e outros nomes que a gente nem conhece. E que essas informações foram apagadas ao redor do planeta Terra. As energias que estavam registradas, essas informações foram apagadas. O plano espiritual apagou para a gente não ter acesso e não saber dos mistérios que existem do passado e das outras eras do planeta. Agora, nesse momento que nós terminamos um ciclo de 25.625 anos do calendário maia, no dia 22 de dezembro de 2012, interessante que esta data se sincroniza com a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 7, a Revoluções do Globo fala da precessão dos equinócios, que é 25.625 anos. E nesse momento, o que acontece? Runábico, do centro da galáxia, emana jatos de vibrações de luzes maravilhosas para esses sistemas solares receberem as mudanças cósmicas através dos sóis, das estrelas. E eu tenho dados para vocês científico para provar. O Sol, até 2012, emitia ondas solares de 300 a 500 mil quilômetros de comprimento. A partir de 2002 para cá, a partir daquele tsunami de Kipô, que tombou o eixo da Terra em 1 grau, que morreu 370 mil pessoas, segundo dados da ONU, mas é muito mais, eles não podem nem falar a verdade, que causaria pânico.
A partir daquela data, o Sol começou a aumentar as tempestades, a atividade solar, e a partir de 2006, mais ou menos, 2007, as tempestades solares se transformaram em megas tempestades solares, 20 vezes maior do que antes. Então as tempestades tinham 300 a 500 mil quilômetros, elas têm 1 milhão e 700 mil quilômetros de comprimento. A uma velocidade que levava de 8 a 14 dias, elas chegam em 24 horas na Terra, a uma velocidade de 64 milhões de quilômetros por hora. É inimaginável para nosso cérebro, para nossa mente, esse dado, essa velocidade. E isso, Karen, só para concluir, perdão, tantas coisas para contribuir, para falar para as pessoas em tão pouco tempo, em meia hora. E isso está, essa chuva dessa vibração tão forte que Runábico doa, entra através de Runábico no centro da galáxia, distribui para todos os sistemas solares, e através dos sóis, mentores, esses seres perfeitos como Jesus, recebem e manipulam, e através dos maias, esses seres que são calibradores de planetas, que vêm e constroem as pirâmides, são agulhas de acupuntura para calibrar os planetas. E eles manipulam essas energias solares. Elas estão entrando no nosso planeta e elas estão alterando os chakras do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral primeiro, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal e dos reinos sutis entre esses reinos. Uau. Está mudando, os nossos chakras estão mudando, o DNA está mudando, o quark, a menor partícula atômica. Os cientistas encontraram novos minerais na Rússia, encontraram novos animais nos oceanos, estão surgindo novas espécies de vegetais e outros estão extinguindo. Por quê? Porque é um novo ciclo. Só que é importante a gente colocar uma leitura do espiritismo kardecista, que é a transição planetária, para que a gente não fique louco, para que as pessoas não fiquem desesperadas e para que as pessoas tenham um rumo, já que Jesus trouxe esse conjunto de conhecimento espiritual, de evolução moral, que é o espiritismo kardecista. Ele é um instrumento importantíssimo. E as casas espíritas estão aí de graça, com milhares e milhares de irmãos ajudando o mundo todo, porque não sei se vocês sabem, do Brasil saem pessoas do mundo todo para fundar Centro Espírita e para ajudar o mundo todo. A federação recebe convite do mundo todo dia para ajudar outros lugares. Zarvos, você sabe que eu sou canalizadora, né? Claro. Eu canalizei o Runabiku sem estudar. E sabia disso, das explosões solares, que era de todo o sistema vivo do planeta Terra, principalmente humano, né? E que a gente recebia essa informação solar, ela vem toda rica em informação que eu recebi, que vem pelos arcturianos, pleidianos, e também o pessoal de Órion, né? Mandando a informação, porque eles têm uma tecnologia bem diferente da nossa, e a gente capta pelo sangue, pelo glóbulos branco, que é o que modifica o nosso DNA, que é o que consiste o nosso DNA, e que a gente tem que transformar a gente muito mais em luz do que essa vibração de matéria. Sim, O que os maias falam em relação a isso? Então, os maias, eles não são especificamente de Arcturus ou das Pleiades. Não, isso eu sei. Eles são uma federação. E quando nasceu Jornada nas Estrelas, foi engraçado que antes de vir pra cá, eu estava assistindo Alienígenas do Passado, eu nunca tinha visto esse capítulo, que tinha um médium que canalizava, que psicografava um monte de coisa, e que foi fundamental para nascer Jornada nas Estrelas, e que eles falam de uma federação. E que os maias, nesse livro, o Fator Maia, eles falam do grande selo da Federação, da Federação Galáctica, que governa esse sistema solar e os outros sistemas solares. Por exemplo, em Órion estão os maias a gente intui que em Órion estão os maias mais evoluídos de todos. Eu vou contar um segredo para vocês, que eu tenho muito cuidado para contar isso, porque a gente tem que ter humildade. Eu não sou melhor do que ninguém, eu me considero um office boy de Jesus, me considero um empregado, eu me considero, se Chico Xavier disse que ele era uma besta, eu sou o trocador de pneu do office boy da besta, né? Eu falo isso que é para desmontar o ego da gente, porque se a gente vem com mediunidade, com todas essas informações lindas, a gente vem para servir o próximo. Lógico. Né? Não vem aqui para dar show. Com então, certeza. Os pleidianos, eles fazem parte de um grupo de seres muito evoluídos, que é as Pleiades, Sírios, Cassiopeia, Órion, onde eu intuo que os de Órion parece que é a corte principal, onde está uma mesa de cristal,
e que em 1999, quando abriram os portais do planeta, eu fui levado nessa corte de cristal e eu vi uma mesa de cristal enorme, com cilindros de cristais e 4 seres, todos eles eram barbudos, parece saído de filme de ficção científica, eles eram barbudos, assim, com túnicas, mas eles emanavam uma luz. Eu fui levado em espírito, meditando numa sala com 260 pessoas, e eu comecei a ver e irradiava muita luz, e as pessoas falavam, tá acontecendo alguma coisa com os rabos que ele tá virando luz. E aí tinha pessoas que não conseguiam nem ficar perto, eu comecei a psicografar o que eu vi e psicopicto desenhar, porque eu psicografo, psicopicto desenho e também tenho mediunidade de cura. Então, na verdade, o que os maias, eles têm muita parcimônia de falar essas coisas. Eles dividem. Uma parte eles falam para os médicos. Professor Ian Stevenson, da Universidade da Pensilvânia, professor Dr. Greg Braden, que está fazendo a pesquisa das células, que ele está cada vez mais afastando, ele tira um pedaço de célula. Eu me correspondo com a NASA. Eu sou o único brasileiro que se corresponde com a NASA. Eu levei 3 anos para os caras começarem a falar comigo, eles não queriam falar. Aí finalmente falaram, devido à sua existência, nós vamos falar com você. E, gente, eu tô falando rápido porque é menos de meia hora. É por isso que eu tô falando rápido com vocês. Não é ansiedade, não. É que eu queria falar muita coisa. Mas você vai voltar, querido. Aí, você tá louco? Você tem que voltar. É muita informação. E aí, o que eles fazem? Eles dividem a informação. Uma parte das informações eles passam para os médicos. O Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Pensilvânia. O trabalho, por exemplo, dos médicos que estão evoluindo o câncer. Eu sou voluntário do GRAAC. Né? Eu criei a boneca Nini e a Ebinha no Teleton porque eu era voluntário do Teleton. Eu fui voluntário do Teleton de 2006 a 2012. Por quê? Porque o Dr. Roberto Marinho, em 1999, eu procurei o Dr. Roberto Marinho porque eu queria criar um programa, um quadro na televisão dando aula de massinha. E o Dr. Roberto Marinho me batizou de Zarvos, o rei da massinha. Eu criei um projeto social que chama-se Festival da Massinha, que ele está bombado hoje, que eu dou aula para muitas crianças. Em 13 anos eu atendi 699 mil crianças com isso. E esse trabalho, ele só evoluiu. Eu era voluntário lá do Teleton, da ACD, e agora sou voluntário do GRAAC. Então, esses espíritos, eles passam informações para médicos, para grupo de cientistas, para NASA, etc. Mas também passa para médiums, como você, como eu, outras pessoas. E aí que está o problema, porque nós médios precisamos ter discernimento para saber se não é um espírito aí zombeteiro, né? Quem é que está mandando isso? E a única forma de você saber, ter clareza é isso, é você frequentando um lugar muito organizado, né? Por isso eu falo para as pessoas, eu falo com uma humildade, gente, independente da sua religião, dá um dia um pulo na federação, vai tomar um passe, vai lá no Depói fazer um tratamento, que é muito bom, ajuda, é independente de religião. E as pessoas lá têm 5.500 médios à disposição. Eu entrei lá, é um baita de um médio desequilibrado, fizeram uma oração, passe, fiquei anos me tratando, graças a Deus melhorei um pouquinho. E o pouco que eu melhorei, eu estou podendo ajudar. Então os maias, eles estão em volta da Terra agora. Eu vou contar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Jesus pediu para que viessem em 1999 1 milhão de maias. E eles ficam ao redor da Terra em 6 pontos que ninguém, nenhuma agência espacial consegue ver. Existem 6 pontos escuros. Na ionosfera, na estratosfera, eles estão nesses lugares. Depois, quando chegou 2002, Jesus pediu para que mais 1 milhão viesse. São os 2 milhões que estiveram aí, provavelmente, quando construíram as pirâmides da Península de Yucatán. Aonde eu tive gente, a minha última vida, eu vi 7 vidas passadas minhas. A minha última vida eu fui um maia lá na Península de Yucatán. Trabalhei lá, fui um dos office boys lá, dos engenheiros galácticos que construíram. E tô até hoje tentando entender, desde aquela vida, tudo isso que acontece. Explica um pouco para que servem as pirâmides. Então, as pirâmides, elas são aparelhos multifuncionais. Ela não tem 1, 2, 3 funções. Ela tem 12, 13, 15, 20 funções. A gente sabe algumas, mas eu suspeito que existam muito mais, porque inclusive elas têm alinhamentos no planeta, elas estão alinhadas umas com as outras, elas não são esporádicas. E encontrar agora uma pirâmide gigante no oceano do Japão a mais de 60 metros de profundidade. E ela é uma pirâmide Atlante. Sim. Então, a primeira informação que a gente descobriu é que as pirâmides são uma agulha de acupuntura que regula a órbita do planeta para ele passar por cinturão de asteroides, para cometas. Você tem cometas, você tem sideritos,
que são muito menores do que o cometa, que são corpos celestes errantes e que não têm maturidade geológica como a Terra. Os corpos celestes errantes, eles não têm órbitas planetárias regulares e eles podem ser captados pelo magnetismo de um planeta e bater num planeta e causar um hecatome, né? Um cometa, um siderito por exemplo, sei lá, 300 metros, causa um efeito de bombas nucleares, né? Então, os maias vêm, calibram planetas de tempos em tempos, silenciosamente, né? Mas é para não chocar esses sideritos. Para não chocar, para uma série de coisas. Mas por quê? A pirâmide, ela consegue mexer com a parte eletromagnética, anular, para não chupar esses sideritos? As pirâmides têm um DNA. Tá. O nosso DNA corresponde com o DNA das pirâmides e corresponde com o I Ching. O I Ching se corresponde com o nosso DNA e se corresponde com uma placa que existe de um DNA, e existe um cubo de cristal escondido dentro das pirâmides que o homem nunca vai achar. Em todas as pirâmides tem. Eles trazem um cubo de cristal com registros e informações. Você sabe que os cristais, eles têm registros, né? Sim. Os cristais laser servem para cura. Eu trabalho com cura com vários tipos de cristal. Então, a pirâmide, elas regulam a jornada, a órbita, a elíptica, a eclíptica dos planetas, né? Inclusive o tempo, porque o Einstein e Max Planck conseguiram em 1916 comprovar que o tempo é relativo. Sim. Ele não é absoluto. Por quê? Porque o tempo é relativo, ao redor do planeta existe um tempo que você conta a história daquele planeta na crosta do planeta. Mas conforme você se distancia, esse tempo se distorce. Sim. Então o tempo ele é relativo e não absoluto. E no universo não existe tempo. Não, é atemporal. E você sai da ionosfera e estratosfera, acabou o tempo. Acabou o tempo desse planeta. Tanto é que astronauta, quando sai da Terra e volta, há descoincidência e desconexão. E volta espiritualizado por quê? Porque as camadas do duplo etérico, do perispírito da pessoa, as camadas que nós temos do corpo espiritual que fica ao redor da... O arquivo acástico. E essas camadas sofrem profunda alteração, sem interferência da atmosfera da Terra, que é uma atmosfera muito forte. Bipolar, né? Positivo e negativo. Lá fora é tudo uno. E essa interferência altera a consciência espiritual da encarnação daquele astronauta. Sim. E todos os astronautas voltam altamente espiritualizados, pregando a existência de Deus, pregando a paz. Isso é fundamental, gente, porque eu vou dar um recado para vocês da transição planetária, que a gente está entrando nela. O espiritismo percebe que nós estamos dentro do olho do furacão agora. Seu Chico Xavier, na sua infinita sabedoria, em 1968, psicografou um documento falando sobre naves espaciais, sobre ogivas nucleares, dizendo que a transição planetária se avizinhava à humanidade e que as dimensões tinham menos de 1 milímetro de distância e que ia chegar um momento após 2000 e tanto e que não haveria nenhum milímetro de distância entre as dimensões se fundem agora. Então, a transição planetária, ela não se avizinha agora, ela está acontecendo. Nós estamos no olho do furacão da transição planetária. Podemos chamar também de apocalipse. E é um momento onde muitas pessoas que não podiam estar encarnadas aqui estão encarnadas, e muitas pessoas que não estão encarnadas estão andando na crosta extremamente perturbadas. É por isso que está pesado o planeta, enlouquecido e tal. O que as pessoas precisam fazer é orar o Pai Nosso em casa. Precisam ter fé que isso é uma fase. Porque o seu Chico disse que isso duraria até aproximadamente 2057. Ele disse que a Terra estaria completamente regenerada. E eu acredito nisso por causa do Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno e principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Os maias, o que fala disso? Então, e os maias vêm de encontro a isso. Os maias vêm de encontro, porque se você recebe 2 milhões de espíritos, né? Runabku, Eva Maia Emarroim Lakesh Lacan, a todos vocês. Se você recebe 2 milhões de espíritos intergalácticos, batem na porta da sua casa falando boa tarde, estamos aqui para te ajudar, isso é incrível. Porque qual é a função desses espíritos? A função desses espíritos é ajudar o planeta a passar essa jornada chamada transição planetária, ajudar a gente, nós que somos agente desse planeta, os grandes governantes. Eu oro para os governantes, né? E falo com alguns dos governantes do Brasil, eu falo, agora já estou começando a falar com alguns da ONU, do mundo, né? Estou recebendo missões maiores. Então, esses maias vêm nos ajudar
aumenta a nossa força, aumenta a vibração de quem está no caminho correto, de quem tem clareza do que está fazendo. E eles interferem, eles estão manipulando a energia do Sol e trazendo para dentro da Terra. Então agora nós, por exemplo, nós vamos ter muitos tsunamis, muitos vulcões, muitos terremotos, né? Muitos cataclismas, chuvas violentas. Nós estamos vendo no Sul, Santa Catarina, etc. Agora nós tivemos aí um tornado, um F2 de 200 km por hora, que a gente até então era um F1 só de 160 km. Tivemos o F2. Então, muitos fenômenos climáticos vão acontecer, porque as tempestades solares, elas deixam a atmosfera ionizada, com partículas elétricas supercarregadas de íons positivos. E os íons positivos causam instabilidade, porque os íons negativos causam estabilidade. Aquela chapinha que a mulher tem é de íon negativo. É o que dá o bem-estar para o nosso Porque cérebro. se a chapinha for de íon positivo, seu cabelo vai ficar em pé, querida. É o que o orgonite faz, Arvos. O orgonite, ele trabalha com os íons negativos, ele transmuta o íons positivo em negativo, gerando bem-estar e trabalhando com a ionização do ambiente. É isso que o orgonite faz. Muito bem, então, através do cristal, do cobre e da resina para comprimir o cobre, para gerar o piezoelétrico, para poder ser uma bateria constante. São aparelhos que você está recebendo orientação e que você contou que você esteve com o Chico Xavier, e Chico Xavier falou que você é das estrelas, sim, né? O que quer dizer? Quer dizer que você veio de um lugar de longe, que você está tendo uma oportunidade na transição desse planeta de estar aqui, você e muitos outros, porque tem um monte de criança. Gente, eu dou aula, eu estou abraçando a causa das APAES desde novembro. Eu comecei a dar aula de massinha nas APAES para as crianças especiais. É fantástico o que está acontecendo na minha vida. Assim, estou profundamente emocionado agora de falar isso, mas assim, é fantástico o que está acontecendo. Eu pinto telas mediúnicas para comprar massinha para ajudar meu trabalho. Eu pinto, você sabe o que eu pinto manchas solares, gente. Que meu pai do céu, tudo solarizado. Eu pinto manchas solares e eu pinto galáxias em expansão. Ai, que lindo. Olha, a Cristina Correia, boa noite, Karen Rodrigues e a todos. Boa noite, Vera Santos, boa noite, família linda. KKKK e Karen Lindona, MKK Show. José Luiz Ferreira, boa noite, boa noite. Manuel Aliri, boa noite, boa noite. Rafael Santos, boa noite a todos. Cadê as perguntinhas, internautas? Vamos lá. Você tem muita coisa para falar e você vai prometer aqui no Runabiku. Como é que você fala, Runabiku? Runabiku, que mais? É uma oração maia. Quando eles entram e saem dos planetas, eles fazem orações pedindo licença. Como você pede licença para entrar numa floresta, quando os pajés me ensinaram isso, para entrar no mar. Então, eles falam, Aum Runabiku, Eva Maia Emarro, Inlakesh Lacan, eu sou o seu outro eu. Ai, que lindo. Você vai prometer aqui no Runabiku, em Lakesh Maia, que você vai voltar. Tem 30 horas, eu tenho 30 horas de coisa para falar. Quando eu dou palestra sobre o calendário maia, né, eu sincronizo o calendário maia com o espiritismo, eu faço meditações com as pessoas e orações. Dura um sábado e um domingo de manhã, de tarde e de noite. Tem que servir lanche para as pessoas, porque eu não cobro, né, essas palestras. Tudo sobre o calendário maia a gente não pode cobrar, né? Agora, tudo que eu fizer com você, a gente pode cobrar coisas baratas, preços populares. Ele está se explicando porque é o seguinte, um dos palestrantes que ia palestrar dia 15 teve um problema pessoal e ele vai vir no lugar do Alexandre Consolim falar exatamente dos cristais, dos maias e essa transição com a visão do calendário maia. Cristina Correia, qual é o poder das pirâmides em nossa vida? Tá te perguntando. Sem as pirâmides, esse planeta seria como um barco sem leme, Cristina. As pirâmides, por isso que tem muitas, em tamanhos diferentes. Com o tempo, elas enfraquecem, porque inclusive o subsolo delas é forrado de mica, que é para fazer ressonância, porque, por exemplo, nas pirâmides dos maias, a 800 km de distância deles, eles foram buscar mica. Pô, por que alguém vai andar 800 km para buscar mica, entendeu? Então, as pirâmides, elas, e nos lugares onde você está próximo de pirâmide, a energia é muito forte. Mesmo a de Quéops, que já perdeu seu revestimento de granito, que é mentira que ela foi construída aí. Deixa eu dar um dado para vocês, é o seguinte, no ano de 1796, o rei Felipe e o rei Luís da França e o rei Felipe da Inglaterra se reuniram com todos os cientistas e inventaram, eles escreveram essa história que a gente estuda nos livros, tá?
Essa história que a gente estuda é mentira. Por quê? Porque nos arquivos de reserva dos museus do mundo aí, chama reserva de arquivo, que é o lugar proibido que a gente não pode ter acesso, tem um monte de material extraterrestre, tem cadáver de extraterrestre, tem instrumento, tem um monte de coisa que a gente não pode ver, e que eles mesmo, nem eles sabem lá que metal que é, que ninguém tem explicação sobre aquilo. Então, essa história que a gente estuda foi criada em 1796, 797, por esses dois reis que houve uma grande reunião. Aí eles inventaram o Darwin, porque o Darwin não era a melhor teoria era do Bonpland. Bonpland é que tinha a melhor teoria deles, mas eles pegaram parte da teoria do Bonpland, juntaram com o Darwin. Darwin era o cara que interessava a eles para essa história. E aí, Cristina, as pirâmides, elas interferem no reino mineral do planeta. Quando o Sol emite tempestades solares, que agora, né, tem as tempestades solares de classe F, fraca, M, moderada, X, que são severas e extremas, e tem subdivisões da X, né? Em 2012, que os maias falaram que ia haver um hecatome, que falam que não houve, é mentira. Eu fiquei investigando, pedindo para a NASA informações no final de 2012, 2013, 2014. Em 2015 eles me deram a resposta. Eu faço aniversário no dia 23 de julho, vocês não vão acreditar. No dia 23 de julho de 2012, o Sol emitiu uma tempestade solar extrema. X5 extrema, daquelas que chega destruindo todo o sistema elétrico, toda a rede elétrica do planeta, toda a energia do planeta e entrar em blackout. Mas o planeta estava de costas para o Sol. E quando o Sol virou e a irradiação saiu da mancha solar, porque a irradiação, a tempestade solar sai sempre de uma mancha solar, né? Num outro dia eu explico como funciona o mecanismo. Porque o Sol emite uma mancha solar positiva, depois emite uma outra mancha solar negativa, aí vai desprender a tempestade solar, ela volta para o próprio Sol e só se solta dela apenas 70%. Porque se soltasse 100%, destruía em volta do Sol. E aí, essa tempestade solar passou raspando na Terra. Eu diria que foi a misericórdia do plano espiritual superior de Jesus e desses 2 milhões de Maia, Cristina, que estão aqui para fazer essa assistência, para calibrar novamente as pirâmides. E sabe lá, se eles não estão fazendo, se já não está construída, pirâmides que nós não vemos, pirâmides etéricas, cara. Isso é legal. Provavelmente deve existir pirâmide etérica, por quê? Porque ao lado do nosso planeta, no dia 18 de junho de 2007, ao lado do grande José Zanarotti, que é um médico espírita que tem 80 anos de idade, ao lado do Dr. Adão Nonato, que é da Rádio Boa Nova, das Casas André Luiz, eu incorporei um espírito maia e aconteceu um fenômeno absurdo nesse dia lá, dia 18 de junho, do dia do Buda Maitreya. E eu tive a clareza de que ao lado do nosso planeta existe um planeta espiritual, como o nosso planeta, que as pessoas que estão desencarnando aqui através de desencarnes coletivos e que não podem mais ficar aqui, estão indo para esse lugar. Então, fica uma mensagem para todos vocês. Gente, não cai uma folha na Terra se Deus não permite. Essa bagunça que parece bagunça não é bagunça. Verdade. Ah, nós temos só 2 minutos. 2 minutos. Azuara Oraculista, boa noite, Karen. Sucesso. Gratidão, lindona. Saudades de você. Maire Alves dos Santos. Oi, boa noite, boa noite. Pessoal, vou deixar os recadinhos aqui. Dia 15, sábado agora, da 1 às 5, estaremos palestrando Cris de Pascoal, falando de como acessar a 5ª dimensão. Em seguidinha sou eu falando dos acturianos e essas ferramentas que eles passaram pra gente poder ascensionar em luz o nosso corpo e transmutar o nosso DNA em luz divina e receber muita energia crística. E depois nosso amigo Zaros, que vai estar falando tudo isso que ele acabou de falar, que é super interessante. Com meditação e com orações para as pessoas. Sensacional. Gente, não percam. Fala aí a experiência da oração que eu fiz. A gente fez uma oração aqui na rádio para fazer a limpeza. O que você sentiu? Muito bom, eu arrepiei dos pés à cabeça. Ele é magnífico, pessoal. Não percam. Quem quer participar, é só falar comigo que ainda dá tempo. São vagas limitadas, mas ainda dá tempo. O telefone é 11 98 178 3270. Fala de novo. 98
981783270 e do Galáctica é 11 2592 1066. Fala de novo. 11 2592 1066. Corre que ainda tem vagas. E a gente está também numa promoção com a mesa Acturiana. Para quem quer conhecer, pode chegar lá às 9 da manhã, que vai até 1 da tarde, antes da palestra. Vocês podem comprar o voucher comigo também. Custa R$100 e o preço tradicional e normal, que ele é tabelado, é R$200 e vai ser atendido igual como se vocês estivessem pagando R$200. Isso é para todo mundo ativar sua consciência divina, melhorar o seu DNA, e entrar nesse fluxo que a gente está falando aqui e se espiritualizar mais. Gratidão. Zarvos, você é um amor. Te convido para voltar 1000 vezes aqui, porque você é sensacional. Seu tema aqui é maravilhoso. Eu sei que o calendário Maia tem muitas coisas bacanas. A gente está entrando no Sol Galáctico, né? Estamos entrando no Amanhecer Galáctico, que é uma era de luz. Para me despedir de vocês em 3 palavras, sei lá, pouquíssimas palavras, eu desejo a todos vocês o melhor de mim. Do fundo do meu coração, da onde brilha a essência do meu espírito, eu desejo paz, luz, amor, prosperidade na vida de vocês. Né? Orem e absolutamente tomem cuidado à noite. Evitem ficar de madrugada na rua. A rua de madrugada, por enquanto, não é para nós.